No mês de fevereiro, a nossa equipe de reportagem alertou as autoridades do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do município de Bacabal da irresponsabilidade de adolescentes, botando em risco a própria vida pulando de cima da ponte metálica nas águas do rio Mearim. Nessa matéria de arquivo, mostra o alerta do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do município. A gente passa esse alerta principalmente para os pais, que monitorem os seus filhos com relação a eles estarem na ponte fazendo esse tipo de situação. A gente vai precisar tomar algumas providências na próxima semana com relação a isso, para a gente ver se a gente consegue minimizar essa situação. Sempre a Defesa Civil a gente tenta trabalhar da uma forma de prevenção, sempre pensando em um cenário que seja menos provável. É óbvio, né? É trivial que as pessoas que estão realizando essas práticas, elas estão, além de estarem sofrendo o risco, né, de no momento de realizarem esses saltos, eles sofrerem algum tipo de acidente, sofrerem algum tipo de lesão. É muito comum na prática de mergulhos, né, as pessoas quando mergulham se chocarem contra algum objeto nessas águas, sejam elas rasas, sejam profundas, e estarem sofrendo lesões principalmente de coluna, né? São as lesões que são mais comuns nessas práticas de mergulho. As placas foram colocadas como alerta aqui na ponte metálica da cidade de Bacabal. Perigo, perigo, risco de vida. A Defesa Civil alerta proibindo pular da ponte metálica, como vocês podem observar. Mas só que os adolescentes não captaram o que diz essa placa, como mostra esse vídeo que nós registramos no final de semana. Pois é bom, então vale a pena. Merece. Nesse vídeo mostra o momento que os adolescentes estão pulando de cima da ponte metálica. Um verdadeiro malabarismo em cima da ponte. Esse tenta até se esconder, mas pula do topo mais alto da ponte. E esse, com toda a facilidade, sobe na parte metálica e depois salta. Os adolescentes saem nadando como nada aconteceu. A nossa equipe de reportagem mostrou essas imagens à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros. Realmente é uma situação bem desagradável, porque o fato de nós termos colocado essa placa é uma orientação, uma advertência à população que faz uso da ponte, para mostrar que a ponte tem uma finalidade, que é fazer com que as pessoas possam fazer um deslocamento de uma área para outra de uma forma mais rápida, né? Está sendo utilizada para outros meios que não são corretos. O que a gente pode dizer é que serão tomadas outras medidas com relação a isso, né? Tudo dentro da forma mais correta possível. A gente vai ter que acionar outras autoridades que possam nos ajudar para que essas imagens não se
não se repita. O Ministério Público já tem conhecimento? A gente vai passar essa informação para eles, a gente vai conversar com o jurídico da prefeitura, porque a gente possa fazer as coisas tudo da forma mais legal, mais passiva possível. A gente até conversou na sexta-feira com algumas pessoas que estavam lá, dando uma orientação, dando uma fala, mostrando que aparentemente parece ser uma brincadeira sadia. Fazer uso de você pular da ponte, né? Mas isso não foi para essa finalidade que a ponte foi colocada ali. E esses adolescentes podem ser apreendidos e o pai responder pela situação? Isso, a gente vai fazer tudo dentro da forma da legalidade, né? A gente vai ter que acionar os pais, os responsáveis, para que eles possam ter essa consciência sobre os seus filhos, né? Porque a qualquer momento pode acontecer algum acidente e esse não é o nosso objetivo. O objetivo é que as pessoas possam usar a ponte da forma mais correta para a finalidade que ela foi colocada ali. Já é de conhecimento público, né? Que é uma prática que acontece aqui no município de Bacabal. E, na verdade, não se tratam apenas de adolescentes, se tratam de adultos, né? Que realizam essa prática. E também é de conhecimento público que isso oferece risco, né? Temos dois fatores, dois problemas ali. Primeiro que aquela estrutura, ela não foi projetada para isso. Ela foi projetada para ser utilizada como uma passarela, né? Como uma via para as pessoas passarem, pedestres, especificamente pedestres. A partir do momento que a pessoa começa a pular lá de cima daquela ponte, ali começam a gerar forças, vetores que vão causar, né, com o tempo, o desgaste, o comprometimento daquela estrutura. A sociedade toda perde com isso. Por quê? Porque a gente sabe que a comunidade ficou um bom tempo, né, sem ter como se locomover, tinha que dar a volta lá pela BR para poder vir pro centro de Bacabal. É um problema para a sociedade. O outro, o risco. Existe um risco imenso. As pessoas, no momento que saltam daquela ponte, nós temos um rio com característica, a água é escura. Eu não tenho como afirmar o que tem embaixo naquele momento, né? Nesse momento, nesse período de inverno, a correnteza traz muita coisa, traz madeira, traz muito material, a pessoa pode se chocar contra alguma coisa. E as placas tem lá, né? As pessoas podem, no momento que sofrer a queda ali, ter uma convulsão, né? Há inúmeras possibilidades que essas pessoas elas possam vir, né, a ter um dano ou até morrer. As medidas que foram tomadas, né, pelo município, na verdade essa medida ela foi tomada pelo município em parceria com o Corpo de Bombeiros. Foram colocadas placas no local informando, né, da proibição da realização dessa placa. A partir do momento que as pessoas insistem, né, a desobedecer essa proibição, elas estão passíveis de serem responsabilizadas. Primeiro, se é adulto, pode ser conduzido, né, para a delegacia, porque está cometendo ali um crime de desobediência. Se a autoridade que é competente, é responsável pelo bem, pelo patrimônio, né, está dizendo que é proibido utilizar para um fim alheio àquele para o qual o bem foi projetado, justamente para garantir, né, que o uso ele seja feito realmente para a sociedade, para o bem da sociedade, e a pessoa desobedece, ela está passível de ser conduzida, né, e ser responsabilizada, né, tanto criminalmente quanto civilmente, pelos seus atos. Não, mas é uma criança. Aquela criança, ela tem alguém que é responsável por ela. Ela tem alguém que tem a obrigação, né, de cuidar, né, de ter a cautela por aquela criança. Então, a criança que está ali realizando o salto, se expondo ao perigo e expondo ao perigo as outras pessoas que passam por aquele local. Porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que se furtam de passar por aquele local, principalmente nos finais de semana, devido à grande quantidade de pessoas que vai para ali saltar, arriscado cair lá de cima em cima de alguém, né, e causar um dano. Então, os pais que permitem, eles estão omitindo a devida cautela. Eles têm a obrigação de cautela com aquelas crianças. Então, eles são passíveis de ser responsabilizados por isso.
Então a recomendação que se deixa é: atendam, né? É proibido. O bem não foi projetado para aquele fim, certo? E essa proibição, ela tem uma razão. Não é porque não quer, é porque realmente existe o risco. Existe o risco das pessoas. Então, se as pessoas querem se divertir no rio, procure um local seguro do rio, tome banho, locais que não sejam tão profundos, né? Considerar as características do rio. A gente tem um rio aí de correntezas fortes. Esse período a água sobe muito, a correnteza fica muito forte, a água é muito escura, existem inúmeros riscos, mas pode tomar banho, né? Mas que isso seja feito numa área segura, para que essas pessoas não venham depois a chorar a perda, né, dos seus entes, a perda dos seus filhos, como já aconteceu no passado. E aí o que se observa é que às vezes atribuem a responsabilidade para quem não é, porque inclusive no ano de 2021 houve um óbito, né, lá no local. Era uma pessoa maior de idade, era responsável pelos seus atos, assumiu o risco de pular de lá de cima, mas em contrapartida, às vezes, a própria população atribui essa responsabilidade que não é, porque a partir do momento que eu sou maior de idade, eu respondo pelos meus atos, eu vou fazer algo, estou assumindo o risco, né? Então, a responsabilidade realmente é minha. Infelizmente, o poder público ele tem a obrigação de informar, né? Olha, aqui é proibido, aqui é perigoso. Agora a gente não tem como ficar vigiando lá 24 horas, pegar na mão do cidadão. Eles desacatam as autoridades que vão lá, as pessoas desacatam. Então precisa ser conduzido. Eu acredito que tem que envolver outras instituições, né? Tem que conduzir realmente essas pessoas para a delegacia, né? E fazer responder, né, por esses atos, porque só assim eu acredito que as pessoas que fazem aquilo irão aprender, e a comunidade que realmente precisa daquele bem vai poder usufruir dele ali com segurança.